Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos irmãos e amigos. Depois de um tempo de descanso, voltar a estar com vocês é uma alegria. Quero agradecer principalmente a Gabriela por ter se preocupado porque não estávamos gravando. Tiramos uns dias de férias na praia, com a família, e aí não se podia gravar. Mas hoje voltamos a estar com vocês, trazendo uma palavra de Deus, e quero agradecer, dizer para os irmãos que sempre é um prazer a companhia de vocês. Vocês estarem escutando a palavra que a gente ministra e aceitando as nossas orações. Dizer que Deus tem nos abençoado muito. Deus tem sido bom com nós. E espero que Deus também tenha sido bom com todos vocês. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Uma das coisas mais importantes é a gente ter um coração cheio de gratidão a Deus pelas suas misericórdias e pelo seu amor para conosco. Desejar aos irmãos que o Senhor vos abençoe neste novo ano de 2026, que a bênção do Senhor, que enriquece o homem e não acrescenta dores, seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu trabalho. O Senhor te abençoe e te guarde. Há uma palavra de Deus que queremos falar para os irmãos hoje, é sobre a oração. No livro de São Mateus, no capítulo de número 6, o verso de número 5 diz: E quando orares não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está oculto, e teu Pai que te vê no oculto te recompensará em público. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Mas bem, quando orares, disse Cristo nesta palavra. O segredo da oração: portanto, vós orareis assim. Aí o Senhor ensina-nos a orar a oração do Pai Nosso. E depois Ele nos ensina sobre o perdão. Mas há uma palavra mais embaixo que o Senhor diz que devemos orar em todo o tempo. Paulo diz que devemos orar sem cessar. Eu costumo dizer que mais coisas Deus nos dá através das nossas orações e através do nosso esforço próprio. É claro que devemos fazer o nosso esforço. É claro que devemos trabalhar. Eu ensino muito fazer o esforço extra. Se tu já trabalhou 6 dias, mas se te chamam para trabalhar no 7º, vai e trabalhe. Se você já se aposentou, mas ainda volte a trabalhar, orar e trabalhar em todo o tempo. Deus nos tem ensinado na sua palavra que a oração tem um grande valor. Há um livro muito antigo que diz Neste Mundo Tenebroso. Este livro, ele conta que até os demônios, eles perdem força quando a igreja ora. E quando a igreja não ora, os demônios, eles atuam na espécie de, vamos dizer, na hierarquia dos anjos. Fala de anjo, arcanjo, querubim, serafim. Também entre os demônios. Fala-se de domínios, fala-se de potestades e fala-se de governos de demônio, governos que dominam. Cidades, por exemplo, onde existe muita casa de jogos, as pessoas são dominadas por um espírito de jogatina. E esses espíritos que dominam naqueles lugares. Outros lugares, por exemplo,
onde há muito antros de prostituição, outros lugares, muitos centros de batuque, de umbanda, existem domínios, governos que dominam, demônios poderosos que governam estas regiões. Nós vemos isso lá no livro do profeta Daniel, que diz que quando Daniel começou a orar, saiu da parte de Satanás 2 demônios poderosos. Era o príncipe de Tiro e de Sidom. 2 demônios que governavam sobre cidades inteiras, levando as idolatrias, levando as coisas ruins e a destruição. E aqueles demônios dominavam. E aqueles demônios impediram a oração de Daniel durante 21 dias. Até que Daniel seguiu orando 21 dias. E lá no céu, lá no reino espiritual, repetidamente, Deus está lá assistindo, ouvindo a oração de Daniel. E diz para Miguel, vai lá e dá um jeito naqueles 2 príncipes de Tiro e de Sidom, porque Daniel segue orando. E Gabriel saiu para responder às orações de Daniel. Mas durante 21 dias, Gabriel não tem podido passar, não tem podido chegar até onde está Daniel para dar a resposta das suas orações. Imagina, amigo, 21 dias. Mas aí Deus diz para Miguel, vai, ajuda o Gabriel para que ele passe e dá um jeito naqueles demônios. Imagina anjos como o grande arcanjo Miguel, quebrando asas, rompendo asas de anjo, de demônios, numa luta tremenda para que o Gabriel pudesse falar. Quando nós estamos orando, muitas vezes, até a resposta das nossas orações já saiu da presença de Deus. Mas há governos que governam. Nesses dias de carnaval que nós estamos passando, há muita hostes do inferno que sai para simplesmente vagar sobre a terra, causar grande destruição. Nos nossos dias, nós estamos vendo muito feminicídio, morte de mulheres. Homens que diziam que amavam as suas esposas estão matando elas. Juraram até amor, mas agora espíritos de demônios terríveis estão sendo infiltrados para matar mulheres. Matar, isso só deve ser freado através da oração da igreja. Nós devemos dar graças a Deus nos nossos dias. 2 grandes governos do mal têm caído. Primeiro, ali na Venezuela, onde 26 anos aquele país, imagina uma nação que teve que 9 milhões de pessoas ter deixado o seu país vagando para outras nações, procurando emprego, procurando comida, porque o país não tinha nada para oferecer a eles. Não é 1 milhão, 9 milhões de pessoas tiveram que deixar a Venezuela naqueles 26 anos de maus governos. Mas agora, graças a Deus, está havendo uma abertura, está havendo de novo um fim daqueles desgovernos e parece que há uma luz no fim do túnel. Imagina em Cuba, durante 60 anos, o comunismo tem imperado naquela pobre ilha. A ilha, a miséria, hoje não tem nem gasolina. Se um avião tem que voar para lá, eles têm que levar gasolina de avião dobrada para poder voltar, porque a ilha não tem gasolina para vender, nem para os aviões que fazem uma viagem até lá. Então, imagina um caos. 60 anos de maus governos, 60 anos de ruína, e as orações não eram respondidas. Agora parece que há uma luz no fim do túnel, que aquelas coisas vão de novo melhorar. Amigo, a igreja tem que aprender a orar. E a oração tem uma série de segredos. Não é só pedir, é agradecer pelo que Deus já fez por nós, agradecer pela nossa família, agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pela casa que temos, agradecer
pela esposa, pelos filhos, pelos netos. Agradecer a Deus. Até nas igrejas, amigo, quando você vê um mau governo, porque também tem mau governo em igrejas. Quando você vê um mau governo, um mau administrador, zero termina em zero e no final do ano não há crescimento nenhum. Simplesmente as finanças simplesmente raspam tudo que entra e não se vê nenhuma pintura nova. Isso é falta de oração, de pedir mudanças para Deus. Vocês têm que dobrar o joelho e orar. A palavra do Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que tem fome será saciado. Nós, às vezes, temos fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é quando tu vê esta série de maus governos simplesmente como gafanhoto destruindo a terra, comendo tudo e não sobrando nada. Eles simplesmente mal administram e Deus não se agrada disso. Deus se agrada que o povo prospere, que o povo melhore, que o povo, pelo mínimo, quando chegar no final do mês, possa pagar todas as suas dívidas e sobrar pelo mínimo 10% para ele economizar, ter alguma coisa em depósito para ano seguinte. Quero dizer para ti, a palavra de Deus diz: ore em todo tempo. Fecha os teus olhos e nós vamos estar orando neste momento. Se você está doente na tua casa, se você precisa de mudanças na tua vida, se você necessita que Deus faça alguma coisa, ore. Simplesmente chegue na presença de Deus. Seja objetivo nas tuas orações. Não ore como essas crianças que é recém-nascida, que não sabe ainda falar, só sabe chorar. A criança chora e chora, mas não diz para a mãe onde é que dói. A mãe tem que tentar adivinhar se é uma dor de ouvido, se é uma dor de barriga. Não seja só chorar e chorar. Seja objetivo na tua oração. Fale com Deus o que você precisa, o que você necessita. Quando você orar, seja objetivo na tua oração. E ore em todo o tempo. Ore no ônibus, ore em casa, ore quando você está lavando a louça na pia, ore quando você está lavando a roupa, ore antes de dormir, ore antes de levantar, ore enquanto você está indo para o trabalho. Ore a Deus quando você está voltando do trabalho. Ore a Deus em todo o tempo. Ore por ti. Ore pela tua família. Ore pela tua igreja. Ore pela tua cidade, pelo teu bairro, para que o teu bairro seja livre de drogas, de roubos, de violência. Ore para que Deus amarre esses espíritos malignos, de demônios, que às vezes operam nos bairros. Violências tremendas contra a vida das pessoas. Fecha os teus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, olha pelos nossos irmãos e amigos que estão nos seus lares. Ajuda eles. Dá saúde para aquele que precisa. Abençoa, Senhor. Ó Deus, te peço a tua bênção sobre a filhinha da Gabriela, que tem nascido esta menina. Ajuda, Senhor. Dá ela saúde, dá ela graça e que a Gabriela possa criar esta menina para a tua glória, para que seja uma mulher de Deus, uma mulher do bem, uma mulher que deixa a sua marca sobre a terra. Oramos e te pedimos no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Será até daqui a pouco para uma nova mensagem e o Senhor te abençoe. Obrigado.